Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão me ouvindo agora. Eu quero aqui reforçar a revelação do último vídeo que eu fiz. Foi 2014. 2014 eu tive uma revelação. Meu filho estava com 4 anos de idade, hoje ele tem 6. Eu acredito seriamente que a igreja ela vai passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento, para que os crentes se acheguem ao Senhor, para que os crentes abandonem o pecado, porque o que mais entristece Deus não é o não crente pecar, porque a Bíblia diz que quem é sujo se suje mais, quem é limpo se limpe mais. E se o crente se diz limpo e está se sujando, está errado. Porque quem é limpo se limpa mais, não se suja mais. Então, o que acontece? Se eu bato no peito e digo que sou cristã, eu preciso me limpar mais. Se eu bato no meu peito e digo que sou serva de Deus, eu preciso ser mais serva de Deus ainda. Então, se eu digo que sou profeta, então mais profetizar, eu tenho que estar profetizando. Se eu digo que sou levita, devo louvar. Se eu digo que sou pregadora, devo pregar mais. E eu sei que a gente deixa muito a desejar, porque eu prego nas igrejas, tem um canal aqui, mas normalmente não gravo, não filmo nada de pregação. Às vezes acredito seriamente que a mensagem ela pode alcançar muita gente, mas Deus fala muito no particular com as pessoas dentro da igreja também, né? Tem coisa que a gente não quer expor, né, tal, e eu acho muito importante que grave, lógico, mas eu estou aqui com esse canal para contar as revelações. Tem coisas que a gente vai contar na igreja, os irmãos não entendem, tem gente que sai escandalizado, tem outros que ficam chocados porque eles estão justamente contra o que Deus revelou, eles estão contrário ao que Deus mostrou. Em 2014 eu vi uma grande perseguição no sonho na terra contra crente e pobre. Duas classes que têm incomodado muito os governantes, né? Acredito que muitos aposentados, idosos como a minha mãe e muitos outros que vão parar no CTI, quando chega lá de lá não volta, eles matam lá mesmo. Se tiver que curar, eles até sabem que pode curar, mas não cura, porque acredito eu, não estou afirmando, mas eu acredito que é assim, porque menos um aposentado, menos um pensionista, menos um pobre, né, que depende de um salário de um INSS. E essa é a realidade, né? Na sexta-feira, ali no hospital, eu vi quando a enfermeira olhou para o enfermeiro e eles fizeram uma encenação com os olhos, e eu vi quando a enfermeira desligou um botão da máquina que estava controlando a minha mãe. E no dia seguinte, quando eu voltei, eu até fiquei encucada com aquilo, mas quando eu voltei no dia, não falei nada. Quando eu voltei no dia seguinte, eu não podia entrar na sala mais. Quando eu voltei no dia seguinte, minha mãe já não estava mais viva. Ou seja, minha mãe, eles alegaram que a minha mãe estava em procedimento, estavam tentando socorrer minha mãe por uma falta de respiração. Insuficiência respiratória. Sendo que um médico, uma semana anterior, falou para mim que isso foi no Cardoso Fontes. Sendo que uma médica tinha dito para mim que se desligasse qualquer máquina daquela da minha mãe, ela morreria. E ela estava precisando daqueles maquinários mesmo, um médico. E eu vi quando a enfermeira, era 8 para 9 horas na sexta-feira de noite, e vi quando ela olhou para o enfermeiro e eles fizeram por várias vezes encenação com os olhos e ela apertou o botão e desligou o botão. E eu vi com os meus olhos pela uma telinha de vidro. Então eu, infelizmente, não posso provar nada que a missionária Severina, e lá também, inclusive, uma das pessoas que comentaram
comigo. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Uma das pessoas comentaram comigo, eu falei assim com a irmã: ô irmã, é seu esposo? Ela disse: é meu esposo, filho, é pastor. Eu digo: ele é pastor? Aí falei alto, ela disse: não fala alto aqui, que aqui cristão aqui não é bem-vindo. Isso foi, eu não estou julgando, não estou aqui condenando, dizendo que isso é verdade, mas eu sei que foi o comentário que aquela pessoa falou. Eu não estou aqui também com o trabalho de defamar ninguém, mas eu estou falando do que eu vi e do que eu ouvi. Ah, você tem como provar isso? Olha, infelizmente não tem como provar nada, mas foi o que eu ouvi lá quando eu perguntei a ela se o pastor tal, e ela mandou eu ficar quieta e nem mencionar que ele era pastor, sendo que a minha mãe já tinha sido divulgado lá que era missionária, serva do Senhor, infelizmente, né? Ou felizmente, infelizmente nada. E também não cai uma folha que Deus não permita, né? Se Satanás tentou matar ela, matou, mas pode até ter matado, como pode não, matou. Só que para a glória ele não pôde tirar ela de lá, ele não pôde tirar. Foi menos uma missionária na face da terra, menos uma evangelizadora. Então, no domingo à noite, quando a minha mãe ela desceu a cova, que eu só desisti quando enterrou, porque até dentro do caixão e antes de descer eu acreditava na ressurreição e que a minha mãe poderia ressuscitar, como ela ressuscitou por várias vezes. Lá em Pernambuco, minha mãe ficou por 3 dias morta e a minha mãe ressuscitou depois de 3 dias. Esteve no céu e esteve no inferno. Eu te quero contar em breve sobre esse assunto. É, e aí, no domingo, quando a minha mãe ela desceu à sepultura, o Senhor, no domingo à noite, me deu uma revelação muito forte. Eu estava deitada quando de repente eu ouvi muito barulho de macumba e os atabaques e aquele barulho horrível, irmãos. E aquele barulho me incomodava e eu levantei 3 da madrugada: Senhor, não tem macumba por aqui. E Senhor, o que é que está acontecendo? Eu não conheço nenhum centro de macumba aqui onde eu moro. Porque esse barulho infernal? E aí eu liguei o rádio alto, mas não adiantou nada, amados. O barulho continuou no meu ouvido. E quando naquele momento eu falei: Jesus, o que é isso? Aí quando eu dei um cochilo assim, que eu cochilei, amados, aí como é que eu falo? Um pátio muito grande para você que tá aí, ó, dando lugar pro diabo. Vigia, vigia, cuidado, porque o inferno é real. O inferno é real, vai se santificar logo. O inferno é real. Eu vi, amados, um pátio muito grande, assim como um campo, como é que eu falo? Um salão de festa. Todo escuro, salão de festa todo escuro, e era horrível. Eu pude ver com muita dificuldade, lógico, naquela escuridão toda. O Senhor me mostrava, enquanto eu fechei só o olho assim na madrugada, perguntando a Deus o que era aquilo, porque aquele barulho horrível de tambores, aquele barulho de macumba, aquele negócio horroroso. E o Senhor falou para mim, mostrou para mim, e eu vi aquele galpão enorme. Amados, eu vi demônios em pele grossa. A pele do demônio é grossa, dos capetas é tudo grosso, assim, grosso, aquela pele asperosa. Eu vi aqueles demônios com umas caudas horríveis. Eles tinham sim caudas, eles tinham os pés como de bode. E eles andavam todo encurvado, assim, horrível, corpo encurvado. E eles estavam pelados, nu, assim, horríveis. Eles eram horrendos. Eles eram altos, bem altos. Eles tinham na mão uma vara como de pegar cachorro, com uma argola no pescoço assim. E quando eles conseguiam laçar, conseguiam não, na verdade, eu queria explicar o que, que eu quero explicar. Eu estou toda enrolada. O que, que eu quero explicar para vocês é sobre esse negócio que eu vi na mão deles. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês viram no filme, é,
quando a carrocinha vai pegar os cachorros, que tem uma vara na mão do cara com um negócio, quando ele joga assim no pescoço do cachorro, aí aquela argola, ela segura o pescoço e não sai mais. E era assim que estava na mão daqueles demônios. Havia uma fileira de demônios no canto do salão e outra fileira no outro canto. Lá nessa fileira, esses demônios, cada um tinha um negócio desse na mão e cada um foi até um cárcere e pegaram almas, pegaram pessoas ali. Era horrível. As pessoas também estavam nuas, estavam sem vestes e colocaram no pescoço, colocaram ali no pescoço daquelas pessoas, e trouxeram para o salão. Chegando no salão, é, eles começaram a correr um contra o outro. Eles corriam um contra o outro, assim, brincando e rindo e dando gargalhada, e as pessoas sendo arrastadas no salão, com aquele chão esquisito, preto como lama. Mas não era lama, era um chão escuro, porém um chão liso, meio que liso. E quando eles corriam, aquelas pessoas assim, arriadas assim no chão, eles eram arrastados uma velocidade, eles riam, eles se divertiam, davam gargalhada, e eu vi aquilo tudo. Aí eu abri o olho rápido e disse: Deus, o que é isso? Que festa é essa? Que negócio é esse? O Senhor falou: é o inferno. Há uma grande festa no inferno agora, nessa hora. Eu disse: por quê? E o Senhor falou para mim: porque a sua mãe desceu a cova. E eu falei: meu Deus, mãe está no inferno. E o Senhor falou: não, sua mãe não está no inferno. Por que então a festa? O Senhor disse: porque Satanás está muito feliz, porque é menos uma missionária na face da terra, é menos uma pregadora do evangelho. Amados, a minha mãe entrava no trem aqui de Queimados e saía no trem e saía lá na cidade. Uma certa vez, os policiais quiseram prender minha mãe, falaram para ela: senhora, não pode pregar mais no trem, porque aqui no Rio foi proibido pregar no trem. E ela disse assim: pode me prender. E ali os policiais falaram assim para ela: olha, nós vamos te prender sim, vamos te levar. E a senhora é muito de idade para ficar na cadeia. Ela falou: não tem problema não, porque lá na cadeia eu vou ganhar mais alma do que aqui fora, porque lá tem mais gente precisando do que aqui fora. E aqueles policiais riram com ela, amados, e depois o que que fizeram? Foram, e levaram a minha mãe para vou te dar uma carona, vozinha. Gostei da senhora, vou dar uma carona para a senhora. E levou minha mãe para casa. Ela conta que da Central levou ela até Japeri, o ponto final, levou ela para o Laranjal, onde ela morava. E no dia seguinte, minha mãe saiu de novo para pregar, com a perninha toda inchada. Jesus já havia curado minha mãe de várias outras enfermidades, e minha mãe estava agora com uma crise renal. E ninguém sabia de fato. Os médicos diziam que era uma coisa, outros diziam que era outra, mas na verdade era uma infecção nos rins. E foi quando a minha mãe veio a falecer por conta dessa situação toda, né? Foi agravando outras situações e ela veio a falecer. Que na verdade não era eu acredito seriamente que não era o tempo dela. Eu me recordo muito bem na sexta-feira, quando a médica demorou muito me atender. E 8 horas da noite, aquela enfermeira chegou lá e eu vi quando ela desligou um dos botões que estavam mantendo minha mãe viva até o dia da hemodiálise. Inclusive no sábado, eu estava decidida que eu iria assinar aquela hemodiálise, que eu esperava um milagre de Deus da cura do rim dela, assim como Deus já tinha curado ela de tantas coisas, de diabetes, de colesterol alto, de glicose, da glicose diabetes, né? Lógico, glicose alta e tantas outras coisas, Deus iria terminar o que começou. Porém, aquelas pessoas ali não esperaram, porque via minha mãe dando muito trabalho devido à quantidade de líquido que saía do seu corpo. E eu vi quando aquela enfermeira desligou aquele botão. Eu vi aquele botãozinho que estava lá ligadinho. Eu vi quando ela olhou para o enfermeiro, acenou para ele 2 vezes e desligou. E no momento que eu fui falar com a doutora
para poder ver o que foi que ela fez. Houve uma briga ali, Satanás montou uma briga de uma outra paciente com a doutora. Deu aquela briga, aquele mover ali dentro do hospital, amados, que eu não consegui me concentrar no que eu ia fazer. E quando eu cheguei dentro do ônibus, que eu já estava vindo embora, que era 5 a 6 horas de viagem para casa daquele hospital, quando eu estava no ônibus que eu me lembrei. E no dia seguinte foi fatal. Eu cheguei lá, realmente a minha mãe já estava em procedimento de morte mesmo lá e infelizmente com insuficiência respiratória. Foi algum aparelho que deve ter controlado a respiração, não sei explicar. Eu estou gravando esse vídeo, é um desabafo, é muito triste falar isso e essa foi a forma de Satanás matar mais um missionário. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode dizer assim: "Ah, Deus tem o poder de dar vida e Satanás não pode tirar". Mas amados, a Bíblia diz que Paulo mataram, a Bíblia fala que Paulo, mataram Pedro, mataram os apóstolos. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros foram jogados na arena. Então, Satanás, ele mata crentes, sim. Satanás tem lutado para matar a mim constantemente, porque fala a verdade. Dia e noite eu sofro ataque do inimigo constantemente, na área da saúde principalmente. Dia e noite eu sinto, eu sofro perseguição. Amados, ore por mim, ore por Viviana Silva, porque há muitas coisas ainda para me revelar. Eu não tenho como provar nada, lógico, lá nesse hospital, lógico, eu não tenho como provar nada. Isso aqui é um desabafo, sim, tá? Infelizmente, não sei o nome da enfermeira, não sei o nome do enfermeiro, não sei de nada. O que eu sei é que pode matar o corpo. Tem um hino que diz assim, ó: Não, não se pode matar um crente em Jesus. Quem é salvo não morre não, alguma coisa assim. Realmente falou assim: Quem perde a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim. A tua morte, a minha morte, não é o fim, porque nós vamos para a glória. Satanás, você pode até ter matado ela, mas você não tirou a alma dela porque está na glória. Ali Deus disse para mim: Filha, o que eu estou lhe mostrando é a alegria do diabo em cada crente que desce a cova, que é um mensageiro, pregador do evangelho, divulgador da minha palavra. Filha, cada um que divulga o evangelho, cada um que insiste em pregar, esses que insistem em pregar, quem morre é uma festa no inferno. Porque ele diz: Eu posso não ter trazido para cá, mas ele não vai mais levar ninguém mais para o céu. Você entende? Então, em nome do Senhor Jesus, eu apelo nesse vídeo que ore por mim. Eu preciso da vossa oração, crente fervoroso, ora pelo meu ministério, Ministério Voz de Deus. Eu prego, eu louvo, eu tenho CD gravado de louvor, o grito de vitória, porque cada crente ele vive assim, em grito de vitória. Se ele não determinar a sua vitória, nunca vai acontecer a vitória. Bem, é muita garra, tem que ter muita garra, muita fé para poder realmente assim fazer a obra do Senhor, não é fácil, tá? Então, voltando agora a outra revelação, essa foi uma das revelações que o Senhor me mostrava, dessa festa no inferno, quando cada crente morre, há muito sofrimento das almas lá também, que ele se diverte com as almas. Tem gente que diz que as almas não estão no inferno ainda, não estão no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, mas já estão em um lugar chamado Hades, lugar de tormento. Quando a pessoa sai dessa vida, vai para um lugar, o cristão vai para um lugar chamado repouso. A minha mãe está num lugar chamado repouso, que eu vou contar também a outra revelação sobre o repouso. Como que é mais ou menos o lugar de repouso. Com meu irmão, pastor Maurício, ele foi arrebatado e viu, esteve lá no lugar de repouso, visitou a minha mãe. Então, amados, eu quero estar contando agora sobre a revelação que eu falei para vocês de um homem de branco, o homem que estava na terra controlando tudo, era o anticristo. Ele abria a boca e a terra se abria com túneis e tinha fogo no final do túnel.
e todas as pessoas que eram agarradas por aqueles homens de preto, jogados dentro dos túneis, elas iam direto para o inferno. Pessoas cristãs, servas do Senhor, que vivia dentro da verdade, ia para o céu. As outras iam para o inferno. Então, amados, o Senhor pôde me revelar que eu falei, Senhor, que homem, esse homem todo de branco, esse homem tem um poder extraordinário de abrir a boca e a terra se abria, ele fechava a boca e a terra fechava. Senhor, o que que é isso? O Senhor falou, era Satanás, o anticristo, ele tem poder para fazer isso. E os homens de preto corriam atrás da gente. Meu filho corria, ele tinha 6 anos nessa revelação, sendo que nesse ano ele estava com 4. Haverá, eu acredito que agora em 2016, uma perseguição aos cristãos ainda maior. E as pessoas mais pobrezinhas, mais carentes. Acredito que os hospitais hoje estão envolvidos demais com essas coisas de morte, envolvido demais com a negligência, porque eles estão, muitos deles, é, aqui, vários hospitais aqui já não atende mais com Zika, não atende, não, a gente foi lá no hospital e foi uma luta terrível, as pessoas ficam sofrendo negligência de atendimento e tudo isso é já o trabalho do diabo, o trabalho do anticristo para matar muitas pessoas, porque quem morre cristão não pode pregar mais o evangelho. Quem morre sem Cristo vai direto para o inferno. É uma artimanha do diabo. Então, quando eu gritava, Deus, Deus, já houve arrebatamento e eu fiquei, Senhor, eu fiquei. O que houve? E o Senhor falou: não houve arrebatamento, pois a noiva não almeja o noivo. Eu falei: a igreja e não almeja Cristo Jesus. E eu falei: que é isso? E não estava preparada. E eu falei: meu Deus, o que é isso? E o Senhor foi e me explicou depois que a igreja não almejava o noivo, porque a igreja tinha que estar clamando Maranata, Maranata, mas a igreja está gostando da ideia de comprar. Realmente eu vendo, eu trabalho porque tem que sustentar minha casa, tem que pagar aluguel. Eu trabalho porque tem que comer mesmo, tem que me alimentar e pagar as contas, mas nós sabemos que o diabo ele está pelejando mesmo. E a gente tem que trabalhar para o reino de Deus também, não só pelo material. A gente tem que viver como se Jesus Cristo fosse voltar agora, daqui a pouco, daqui a 2 minutos, entende? E o Senhor pôde me explicar ali na revelação, amados, que o Senhor vai permitir uma grande perseguição à igreja, por causa de quê? O Senhor disse para mim. Eu falei, Senhor, por quê? E o Senhor disse, porque muitos não terão mais tempo para se maquiar. O Senhor falou para mim, haverão muitos que terão que perder até o gosto da maquiagem, o sabor de se enfeitar, de se maquiar. Filha, há muitos que eu vou levar para o leito dos hospitais e lá eu vou preparar e trazer para mim, porque lá no hospital ninguém pode nem usar pendente nem nada, porque a primeira coisa que o médico diz é tira tudo. Antes de entrar no hospital, o médico diz tira tudo. Tira anel, tira aliança, tira tudo. Não leva nada. Dali fica purinho, purinho da Silva. O que Deus quer a pessoa pura. O que Deus quer a pessoa limpa. Só que ali o hospital é a lei deles. Lógico, a lei de Deus não é diferente. Deus quer você puro. Deus quer você limpo. Deus não quer você cheio de coisas, cheio de modinhas, cheio de ideia. Sabe? Se prepare para um reino diferente desse. Se prepare para um reino celestial. Um reino onde a Bíblia diz aqui, ó, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, 14, que diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos entram pela porta larga, mas pela estreita o povo não está querendo entrar não, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Há poucas pessoas que estão encontrando o caminho. E o Senhor falava para mim, filha, falei, Deus, por que, Deus, essa perseguição tão grande? Por quê? E o Senhor falou para mim, filha, e era uma correria, irmão, aqueles homens de preto correndo atrás da gente, aquela correria, aquele negócio horrível. E eu falava, Deus, poxa, Senhor,
Por que isso? Aí, amados, o Senhor foi e falou, por conta disso, a noiva não almeja o noivo, a noiva não está renunciando, não está pagando o preço, mas vai precisar pagar o preço para entender que tem que renunciar para entrar no reino dos céus. E ali o Senhor me esclareceu que muitos irão para o hospital para ser preparado lá no leito. Também a perseguição fará com que muitos não terão tempo de se empiriquitar, tem crente que parece uma árvore de Natal. Eles têm tanta coisa em cima deles que a gente fica sem saber quem ele é. E depois, quando ele tira tudo que ele passa na rua, tu nem conhece o cara, tu nem conhece a mulher, tu nem conhece a irmã, sabe? Nossa, aí tu vê no Zap, é aquela coisa toda enfeitada. Aí quando tu vê na rua, não é nada daquilo. Aí você olha assim, o que que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, não. Aconteceu sim, ou aliás, ela se enfeitou tanto que não era mais ela, era outra pessoa. Era um enfeite ambulante, entendeu? Então, nada contra a pessoa se arrumar. Eu já tô arrumada aqui, ó. Pentei o cabelo, tá? Pentei o cabelo. Não passei nada, pentei aqui, ó. Pentei o cabelo que Deus me deu. Esse foi o cabelo que Deus me deu. Não é alisado, não é nada. É o natural. Natural. E o senhor ainda falou isso, muitos não terão tempo de ficar horas e horas no salão. Aqui eu moro perto de vários salões. A moça aqui, quando tem carro que para aqui com a mulher dentro, o marido traz a mulher, e quando é de noite, o cara vem buscar a mulher. De noite. Você pensa o dia inteiro para arrumar um cabelo agora, por que eu não faço o dia inteiro evangelizando? O dia inteiro orando, o dia inteiro pregando a palavra? Não passa, não tem jeito, o povo não quer pregar, não. Tem medo. E eu confesso para vocês que tá difícil pregar. Eu vou para a igreja pregar também, prefiro pregar na rua com carro de som que Deus me deu. Agora eu vou pregar aqui, eu vou pregar nas igrejas, a coisa fica difícil, entendeu? Então é isso, gente. Olha, falar a verdade, as igrejas hoje, os pastores estão tudo querendo, daqui a pouco você é expulsa, né? Outro dia eu preguei que o pastor ficou puxando assim, ó, o fiozinho assim básico. Outro dia não, já tem anos isso, tem anos. Eu era bem iniciante na pregação. Se eu não tenho um alicerce bem no Senhor, meu filho, eu não estaria nem agora aqui pregando o evangelho para você. Mas é isso aí. E aí, olha, em nome de Jesus, curte nosso vídeo, compartilha. O trabalho não é para mostrar-se, é para pregar o evangelho. O trabalho é para divulgar. Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está voltando.